Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E o governo federal começou a pagar a parcela de R$1.000 aos estudantes participantes do programa Pé de Meia e que concluíram um dos 3 anos do ensino médio em 2024. O programa Pé de Meia é uma tentativa de transformar a realidade dos estudantes do ensino médio no Brasil, reduzindo a evasão escolar. E nessa semana, os alunos que se formaram em 2024 começaram a receber o incentivo conclusão de R$1.000, além do bônus de R$200 para quem compareceu aos 2 dias do Enem. Quem tem direito ao benefício? Já é possível medir o impacto do programa na evasão escolar? E além do incentivo financeiro, quais outras medidas podem ajudar a manter os estudantes nas salas de aula? Para responder essas perguntas e esclarecer tudo sobre o Pé de Meia, recebemos hoje Cláudia Costin, professora especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Olá, professora, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, um prazer falar com você, Fara, com a Vanessa e com todos aqueles que nos escutam. E quem nos acompanha também nessa entrevista é a Vanessa Lima, repórter da Record em Brasília. Ô Vanessa, depois do impasse aí envolvendo o pagamento das parcelas do Pé de Meia, o governo finalmente começou a depositar os valores na conta dos estudantes? Conta pra gente. Olá, Fara. Oi, professora Cláudia. Exatamente, Fara. Depois de toda a novela, o Tribunal de Contas da União liberou R$6 bilhões para o programa e o Ministério da Educação já começou os depósitos. Os alunos que concluíram qualquer um dos 3 anos do ensino médio em escola pública em 2024 vão receber a parcela de R$1.000. Os pagamentos acontecem até amanhã, dia 27 de fevereiro, seguindo a série de cada estudante. E tem mais. Quem terminou o 3º ano e compareceu aos 2 dias do Enem ainda leva um bônus de R$200. Professora Cláudia, o programa Pé de Meia foi criado como um incentivo financeiro para estudantes do ensino médio de escolas públicas. Mas quais são os critérios exatos para que um aluno tenha direito ao benefício e como isso pode impactar a evasão escolar no Brasil, hein? Olá, Vanessa. De fato, é um programa voltado para que os alunos permaneçam no ensino médio. Por que esse incentivo é importante e vai ao encontro do que países que têm bons sistemas fazem? Ele faz com que o aluno que está, no nosso caso, no cadastro único, o cadastro do Bolsa Família, ou seja, que tem uma renda familiar de meio salário mínimo per capita ou menos, possa, em vez de ir para trabalhos precarizados, ficar no ensino médio e concluir o ensino médio. Eu acho um incentivo muito correto, baseado em que pesquisadores, inclusive do próprio Brasil, também fizeram, como o Vitor Pereira, que identificaram que ele funciona e ele tem mantido os alunos cursando em maior número o ensino médio. É uma boa iniciativa que precisa ser acompanhada de outras mais, como expandir o tempo integral, porque o Brasil tem uma jabuticaba que são só 5 horas de aula no ensino médio. A maior parte dos países que têm bons sistemas tem de 7 a 9 horas de aula, então nós precisamos ter um ensino mais significativo, uma educação mais mão na massa, que dê tempo do professor não só despejar conteúdo, mas dialogar com os alunos, ensinar, pensar. Isso vai, se fizermos essas coisas juntas, a qualidade do ensino brasileiro e a frequência escolar dos alunos de ensino médio vai aumentar. Professora, muitos alunos contavam com esse dinheiro para investir nos estudos ou até mesmo ajudar em casa, mas enfrentaram incertezas sobre o pagamento. A falta de previsibilidade em programas como esse afeta a confiança dos estudantes nas políticas públicas? Com certeza. Quer dizer, o que aconteceu, na verdade, é que é um programa novo. Sendo novo, há um certo estranhamento ou visões divergentes compreensíveis entre entes da República, né? No caso, o TCU, e não foi o pleno do TCU, foi uma parte. Então, essas coisas acabam atrapalhando, mas elas são comuns no começo de novas políticas. O que esperemos é que
nesse Brasil que às vezes anda um pouco polarizado demais, que a gente tenha políticas de educação que sejam políticas de Estado, que independe quem seja o governante ou quem vai levar os louros, o Brasil possa se beneficiar dessas boas políticas e também, lembrando que ela começou no legislativo, a ideia do pé de meia não começou no executivo, começou no legislativo, e que a gente possa avançar mais para ter um desenvolvimento econômico mais inclusivo, né, que é importante lembrar que nós estamos em tempos de inteligência artificial, substituindo postos de trabalho que demandam uma formação mais frágil ou menos sofisticada. Chegam a dizer, vários especialistas dizem, que, como Osborne e o Frey, da Universidade de Oxford, que 3 bilhões de postos de trabalho vão ser extintos até 2030 e substituídos por automação, inteligência artificial e assim por diante. Então, garantir que todo aluno fique no ensino médio, conclua o ensino médio e preste o Enem e, eventualmente, tenha acesso a uma universidade, pode construir um futuro melhor para eles e para o país. Professora, os atrasos, sejam eles por questões técnicas ou políticas, são um risco para o programa? Existe o risco de descrédito pelos estudantes? Eu não creio, porque ele já causou um certo impacto. Eu acho importante que se evitem atrasos. As desavenças políticas não deveriam afetar políticas públicas muito pesquisadas e que não são desse ou daquele governo, são discussões que se acumularam entre o corpo técnico. Professora, comparado com iniciativas anteriores, quais são os diferenciais do pé de meia e quais desafios ainda precisam ser superados para garantir que ela seja eficiente e sustentável? Olha, é importante lembrar, foi boa a sua pergunta, Fara, porque o Bolsa Família começou inicialmente como Bolsa Escola, pensando em ampliar a participação, a frequência escolar da população brasileira, especialmente aqueles de baixa renda. Então, se a gente lembrar, há uma condicionalidade no Bolsa Família, que você tem que ter frequência escolar. E hoje, nesse dia que eu estou gravando, foram divulgados os dados do censo. Os dados do censo de 2022 mostram que houve um aumento impressionante na frequência escolar, 15 a 17 anos, né? Não é suficiente, nós temos que avançar ainda mais e evitar também distorção idade série, que é ser muito mais velho do que a idade correta para a série, mas nós tivemos avanços. Isso se deve ao Bolsa Família. O que o pé de meia faz, ele avança em relação a isso, porque se constatou inicialmente que no pós-pandemia, especialmente no pós-pandemia, muitos jovens que começaram a ganhar algum dinheiro com trabalhos precarizados durante esse período tão desafiador que nós tivemos com 2 anos inteiros de escolas fechadas, ou total ou parcialmente fechadas, com algumas profissões precarizadas, né, o pessoal chama de uberização da economia, surgindo, que eles falaram, bom, eu estou colocando dinheiro na família, eu ganho um prestígio na minha família, eu tenho alguma renda, eu vou parar de estudar e me dedicar a isso. Então foi importante criar isso como um incentivo adicional e garantir que a juventude brasileira conclua o ensino médio. E, professora Cláudia, o bônus de R$200 para quem compareceu aos 2 dias do Enem é uma estratégia interessante para estimular a participação dos alunos no exame. Esse tipo de incentivo pode, de fato, impactar o desempenho e o engajamento dos estudantes com o Enem e o acesso ao ensino superior? Vanessa, eu acredito que sim. Se a gente observar o que acontece com o Enem, muitos jovens não prestavam o Enem porque não se sentiam preparados. Então, se eu jovem sei que eu vou prestar o Enem e tenho um incentivo para prestar o Enem, que não basta ser os R$200, tem que ser um incentivo da própria escola, dos professores falando para eles, olha, vocês vamos nos dedicar aos estudos porque vocês têm chances verdadeiras
de passar ou numa federal ou usar o Enem para conseguir o ProUni. É muito importante que se incentive esses jovens. Professora, para muitos jovens de baixa renda, o dinheiro do pé de meia representa mais do que um incentivo educacional, podendo ser usado para necessidades básicas. O programa, além de reduzir a evasão escolar, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos beneficiários? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil é um país que tem uma desigualdade de renda muito grande. Nós somos, na verdade, um dos países que tem maior desigualdade de renda. Por isso que incentivos na forma de transferências de renda são relevantes. Eu acredito em transferência de renda ligada a uma condicionalidade, como frequência escolar, como essa do pé de meia de dar uma renda, uma poupança, na verdade, para esse jovem que vai fazer o ensino superior. E há um outro incentivo de que nós não falamos ainda, mas que se conecta e até tem um apelido de pé de meia das licenciaturas, que é atrair, se nós queremos melhorar o ensino, é importante atrair os melhores alunos do ensino médio para serem professores, que é um incentivo que não foi inventado por nós. O Chile tem isso e a Finlândia foi a primeira que fez isso, que é no Enem, ou no equivalente do Enem deles, aqueles alunos que têm mais alta nota, né, uma pontuação maior, eles ganham como se fosse uma bolsa para cursarem licenciatura, se eles assim escolherem, e a um valor a mais se eles passarem num concurso público. Esse pé de meia das licenciaturas pode ser um complemento bem interessante se a gente quiser ter maior atratividade na carreira de professor e atrair os melhores alunos para aquilo que vai formar para as outras profissões, né? Os professores de educação básica. Professora, a longo prazo, há uma previsão de ampliação do programa para atender mais alunos ou aumentar os valores pagos? Quais são os riscos de um projeto como esse sofrer cortes ou mudanças conforme a gestão governamental? Olha, todo projeto que começa, ele tem um risco embutido de descontinuidade por razões políticas, e nós, né, como eu falei há pouco, nós vivemos um Brasil muito polarizado, em que nem sempre as pessoas que ganham a eleição ou vencem na eleição vencem pensando em políticas de Estado, pensam no seu prestígio próprio. E então, sim, existem riscos. Ampliar, eu não acredito que vá se ampliar ampliando o critério, porque nós temos limitações fiscais, evidentemente. Mas essa questão de olhar para o cadastro do Bolsa Família, que é um cadastro muito inteligente, que tem controle social, a população denuncia quando descobre que alguém está ganhando e não mereceria ganhar. Esse cadastro, ele foi sendo refinado ao longo dos anos e ele é um bom indicativo de quem precisa ganhar um valor a mais, e no caso, o pé de meia. Além do incentivo financeiro, professora, o que mais pode ser feito para garantir que os alunos permaneçam na escola e concluam o ensino médio? Olha, o que pode mais ser feito é ter um estilo de aula mais engajador. A juventude não é a mesma juventude, eu tenho quase 70 anos, ela não é a mesma juventude da minha época. É muito importante uma educação mais mão na massa, mais de aprender a pensar matematicamente, aprender a pensar historicamente, aprender a pensar cientificamente. E com bom ensino e incentivos para aqueles que precisam, para não parar de trabalhar, não parar de estudar para trabalhar, nós avançaremos mais, com certeza. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Cláudia Costin, professora especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de educação do Banco Mundial.
Professora, muitíssimo obrigado, sempre um prazer, tá? Prazer é todo meu. Agradeço também a presença da Vanessa Lima, repórter da Record em Brasília. Valeu, Vanessa. Obrigada, Fara, pelo convite. Professora Cláudia, é sempre muito bom te ouvir. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!